Galera, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do quarto módulo sobre mutação. Hoje a aula vai estar bem interessante, a gente vai falar sobre doenças genéticas, como que isso desenvolve nos seres humanos, né? E a gente vai falar também sobre as questões no finalzinho da aula, beleza? Vem comigo? Beleza, galera. Então, como a gente acabou de ver, agora a gente vai aprofundar sobre as doenças genéticas, né? Essa aula é muito interessante, que a gente vai falar sobre as características, né, que tem os problemas que é passado do cromossomo sexual, né, masculino ou feminino, e tem também a quantidade, né, de números de cromossomos que são passados. As trissomias, que é de extrema importância. Então, vamos dar uma olhadinha quais são essas doenças. Então, galera, a gente vai falar sobre as síndromes cromossômicas, né? A gente vai começar por uma síndrome que é bastante conhecida. Ela é formada através da deleção, né, do cromossomo, uma vez que a gente já sabe que deleção é a perda de uma sequência do cromossomo, um pedaço do cromossomo. E esse especificamente vai ser o cromossomo 5, né? Que a gente pode ver aqui ó, na formação dos cromossomos. A gente vê que tem ó, são 23, 22 aqui, né? E 23 seria o cromossomo sexual, né? Que é o X para a mulher e Y para o homem, beleza? Então são 23 o normal. Então há uma perda do cromossomo 5, do pedaço do cromossomo 5. Isso vai gerar alterações físicas e mentais, né? Essa criança vai ter alterações na fisionomia, né? E vai ter alterações mentais também. Outra alteração também bastante comum, geralmente na desenvolvimento da criança, ela tende a chorar com o som parecido de um miado de gato. Por isso a síndrome é chamada de cri do chão, mas aqui no Brasil é chamada da síndrome do miado de gato, né? Então, vem daí o nome. Beleza, galera? Beleza, galera. Aqui a gente vai ver mais uma alteração estrutural, né, cromossômica. Dessa vez a gente vai estar falando sobre translocação de cromossomo. Isso significa o quê? Significa que existe um pedaço do cromossomo que ele vai mudar de área, né? Por exemplo, aqui existe o cromossomo número 4 e ele está mudando com o cromossomo número 20 do alelo homólogo. Não, mas no caso a troca não está sendo homóloga, está sendo uma troca diferente, né? Por exemplo, no crossing over ocorre a troca homóloga. O que isso significa? A troca do mesmo cromossomo. Então seria mais ou menos nessa área aqui, ó, o cromossomo número 4. Então se ele trocasse com o 4, beleza, aí ocorreria o crossing over, que é bom para desenvolvimento, né? É a questão da variabilidade genética, mas é o mesmo número cromossômico, não ia causar alterações significativas, iam causar alterações na fenótipo da pessoa, né? Por exemplo, um com os olhos mais claros, outro com os olhos mais escuros. Essa alteração é normal. Mas nesse caso aqui, ele está fazendo a translocação com um cromossomo totalmente diferente, responsável por outra parte do corpo, outra parte do desenvolvimento. Isso vai causar mutações sérias, né? Como a hidrocefalia, que a gente pode ver aqui, e vai ocorrer. E a hidrocefalia, ela é responsável por um aumento de líquido intraparenquimatoso, né, no cérebro da criança. Isso vai causar um aumento na pressão intracerebral, né, pressionando sobre a parte estrutural do cérebro, né, sobre a epidural, né, as meninges. Isso vai causar alterações. Pode ocorrer também a herniação da parte inferior do bulbo, cerebelo, passando pelo forame magno, né? Então a gente sabe que essa parte é responsável pela parte da respiração, pode ocorrer várias patologias sérias, como também levar até ao óbito, né? Também tem outras alterações aqui que vão ser alterações estruturais, né? Que podem ocorrer por translocações de outras numerações, né? Mas podem causar deformidade, como a gente está vendo aqui. A criança tem 4 dedos, né? E isso ela já vai nascer assim, desenvolver assim, porque houve uma codificação errada no cromossomo, beleza, galera? Beleza, galera. Agora a gente vai falar sobre as alterações numéricas, né? A gente tem que voltar aqui rapidinho só para a gente recordar que a alteração numérica é a quantidade de números de cromossomos que são transferidos, né? Então, só para a gente lembrar na questão da mitose e meiose, geralmente vai ocorrer mais na meiose, a gente já viu isso, e na mitose também vai ocorrer na fase da anáfase, que é a fase onde os fusos, né, vão, vão buscar os cromossomos, né? Eles vão buscar os cromossomos e muitas das vezes, em vez de puxar só um, ele puxa mais de um cromossomo, né? O certo é ir um para cada lado, igual a gente está vendo aqui, ó, nesse desenho. Tem um.
e nesse aqui tem outro, ó. Ocorreu a divisão, as duas está divididas de uma maneira correta, ó. Tá exemplificado como N aqui e aqui. O N significa que ele vai ter 23 pares de cromossomos normais, né? Aqui já está falando como se fosse da meiose, né? Mas pode ocorrer na mitose também. Aqui, ó, a gente vê que tá N mais 1, de pequenininho aqui, no cantinho. Isso significa o quê? Que tem 23 mais um cromossomo que ele passou. Aqui a gente está vendo um grandão e um pequenininho, ó. E aqui também um grandão e um pequenininho. Aqui só tem um pequenininho. Por quê? Um grandão veio para cá. Então, o que que isso significa? Que ele tinha 23 e ficou com mais um. Então, ele ficou com um total de 24. Ah, mas 24, o que que significa? Isso significa que um gameta vai ter 24 e o outro, provavelmente da mãe, ou se esse for do pai, tanto faz, a gente vai ter 23. Então, um do pai e um da mãe vai somar os dois, vai dar 47, né? E isso daí é uma trissomia, é uma trissomia. Aí existe vários tipos de trissomia, vai depender de qual número dos cromossomos aqui que vai ter alteração, beleza? Nesse caso, a trissomia na síndrome de Down, ela vai ser do cromossomo 21. Então, teriam 46 cromossomos, só que tem um a mais. Então, isso significa que é N mais um, que é visto pela literatura. Então, significa que tem 47 cromossomos, igual a gente está vendo aqui. Então, ela vai ocorrer na trissomia do 21, a gente já está vendo aqui, beleza? E as alterações da síndrome de Down vai ser os olhos oblíquos, né? Geralmente tem os olhos de uma face mais oblíqua, vai ter marcas profundas na palma da mão, né? Língua protusa, a gente está vendo aqui. Vai ter o glóbulo da orelha um pouco mais alargado, pode ocorrer mancha nos olhos, né? E pode ocorrer o afastamento dos dedos, beleza? Esses são os sinais mais característicos da síndrome de Down, fora o retardo mental, né? Isso daqui são coisas físicas, alterações físicas, e existe a questão do atraso mental, beleza, galera? Galera, aqui a gente vai falar sobre mais uma alteração, né, numérica do cromossomo, a mutação. Essa daí vai ser a síndrome de Patou, que é chamada, né? Essa daí também vai ser uma trissomia, que a gente sabe que a trissomia resulta em 47 cromossomos, sabendo que N é igual a mais um, né? N significa que tem 23 em um gameta, mais um, ficando com 24. Após a fecundação, vai ocorrer 47 cromossomos, beleza? Mas ao invés de ser igual era na síndrome de Down no cromossomo 21, a gente está vendo aqui que o cromossomo atingido pela trissomia vai ser o 13. Então ele tem um cromossomo extra, beleza, galera? Então vai ter alterações graves, né, nessa criança devido a esse cromossomo 13, né? A gente pode ver aqui que tem uma fenda, né, nos lábios, é chamado de lábio leporino, né? Que é essa parte aqui dos lábios um pouco abaixo do nariz, e também pode ocorrer no nariz, como está na imagem de cima. Ocorre também alterações bem pesadas, né? Como aqui a alteração dos olhos, né? A altura dos olhos, eles estão muito próximos, e aqui em cima é o nariz dele, que se encontra na testa dele. Pode ocorrer ciclopatia, né? Ciclopia, desculpa. Ciclopia é essa parte aqui, né? Que ela tem um olho só. E aqui a gente encontra o nariz também na face da testa, né? Pode ocorrer polidactilia, né? Que é essa dedo extra aqui, né? Mais dedos que o normal, né? Isso é devido ao cromossomo extra da trissomia que ocorre, beleza, galera? Então essas são uma das alterações numéricas que podem ocorrer. Então, galera, a gente vai falar sobre mais uma síndrome aqui, numérica, né? Agora a gente vai falar sobre a trissomia do cromossomo 18. Essa síndrome, ela é chamada síndrome de Edward, né? Que a gente pode ver aqui que ela tem, como a gente já viu, 47 cromossomos. N é igual a mais um também, né? Sabendo que N é 23. Beleza, galera? Isso a gente já viu. Então, aqui a gente vai encontrar a questão do cromossomo que está com o número aumentado. Vai ser o cromossomo 18, né? Aqui a gente pode ver de novo, ó, o cromossomo 18, né? Que vai ter alterações, vai ter bastante deformidade na questão de membros, ó, na perna,
do bebê, né? Vai ter alterações cardíacas, aqui a gente está mostrando também a direção da aorta, vai ter retardo mental, que a gente está vendo aqui, ó, alterações de demência, alterações em membros, como a gente já viu, ó, dedo fundido, vai ter a parte do pé alterada, as mãos também fundidas ali, né? Vai ter bastante alteração, pode ter problemas renais também, ó, que estão fundidos. Essas alterações são alterações numéricas na divisão do cromossomo, como a gente já disse, né? E vão ser alterações muito importantes. E vai atrapalhar o desenvolvimento da criança, podendo ocorrer problemas graves, mas pode levar a óbito também, né? Algumas pessoas conseguem, algumas se desenvolver até certo ponto, mas conforme vai envelhecendo, os órgãos já tendem a ter uma deficiência e quando elas já estão alteradas, ocorre essa deficiência muito mais rápido e pode ocorrer falência e óbito. Beleza, galera? Galera, e só lembrando que todas essas alterações que a gente falou sobre trissomia, todas elas são alterações em cromossomos chamados autossômicos, né? Que são esses cromossomos, esses 23, na verdade são 22, né? 22 pares de cromossomos autossômicos e esses dois aqui vão ser os pares sexuais. E a gente vai ver agora as alterações que pegam especificamente os cromossomos sexuais, beleza, galera? Todas as outras trissomias que a gente falou são trissomias autossômicas, que pegam cromossomos que não estão relacionados com a parte sexual, beleza, galera? Beleza, galera. Agora a gente vai falar sobre uma síndrome sexual, né, chamada síndrome de Klinefelter. Ela está relacionada ao cromossomo sexual que a gente já viu aqui, né? Sabendo que a gente, no corpo humano, a gente vai ter dois cromossomos. Um cromossomo sempre vai ser o X, que vai vir da mãe, e o outro, segundo cromossomo, ele pode ser X ou ele pode ser Y. Se ele for XX, você tem uma mulher. Se ele for X e Y, você tem um homem. Isso é o cromossomo normal. Nesse caso, o que vai acontecer? Ele vai ter um cromossomo extra X. Significa que esse cromossomo X sempre vai ter. Sempre, em todos. Tanto no XY, que é o homem, quanto no XX, mulher. Só que nesse caso, ele vai ter um X a mais. Ele vai ter dois X e um Y. Aqui, ó. E ele é uma síndrome que só dá no sexo masculino. Então a gente está vendo aqui, ó, que existe a questão do XY, ó, que é a fecundação normal, né? Um cromossomo X, um cromossomo Y. E aqui a gente está vendo já um embrião com deformidade, que ele já vem com o espermatozoide XY, né? E ele vai fecundar com um X da mãe. E aí ele vai causar uma alteração XXY, beleza? Ou pode ocorrer do espermatozoide ser normal e a, o óvulo da mãe ter 2x, ó, e o espermatozoide normal, ocasionando em XXY, beleza, galera? Então, lembrando que sempre vai vir um cromossomo do pai e um da mãe, por isso que eles são dois, ó, um de cada lado, um do pai, um da mãe, um do pai, um da mãe. Então, o defeito pode vir tanto do pai quanto da mãe, beleza, galera? Então, vai causar alterações, né, físicas, vai ter sintomas femininos, né? O homem ele fica com características femininas, como tem o aumento da mama aqui, ó, ocasionado. Vai ocorrer também diminuição do pênis dele, vai ficar com o pênis e o testículo atrofiado, e isso pode causar, deixar ele estéril, né? Ele não vai poder fazer reprodução. A voz dele também vai ficar com uma voz fina, né? Vai ter características bem femininas. Então, essas características podem ocorrer. Isso, lembrando que isso se dá pelo o nome chamado na genética sobre cromatina, pode ser o corpúsculo de Barr, né? Ou a cromatina sexual, que é o que dá a forma da mulher, dos seios, entendeu? A voz fina, que dá a feminilidade da mulher. Então, os homens que apresentam essa cromatina sexual ou corpúsculo de Barr são pessoas que ganharam um X a mais na sua divisão cromossômica, na parte sexual que a gente está vendo aqui. E eles têm 47 cromossomos, né? Porque são os 46 normais, mais o cromossomo sexual que é X. Beleza, galera? Beleza, galera. A gente vai falar sobre mais uma síndrome sexual. Agora a gente vai falar sobre a síndrome de Turner,
né? A síndrome de Turner, ela é conhecida como a síndrome XO. O que isso significa? Que ele tem 45 cromossomos. 45. Dessa vez ele perde um cromossomo, então ele vai ser N menos 1. Lembrando que N é igual a 23 cromossomos, a gente sabe disso, né? Então, N sendo igual a 23, ele perde um, vai ficar com 22, beleza? Então, 22 mais os 23 do pai ou da mãe, né? Vai dar 45, beleza, galera? Então, a deformidade vai ser no cromossomo sexual X, que está aqui do ladinho, está marcado, que é o cromossomo feminino. Então, o certo seria o quê? XX, né? Seria o correto, que a gente está marcando aqui, ó. Esse seria uma mulher normal. Então, o que acontece? Ou ele só tem o X, ou ele acontece que o X nasce, o X passa normal e o outro X, ele perde um pedacinho, né? Então ele fica inativo. Então só um X vai ficar ativo. Então é a mesma coisa do que ter somente um X. Vai ter problemas estruturais, né? Cardíacos, como a gente viu aqui. A mulher vai ter baixa estatura, ela vai ser pequena, vai ter a genitália imatura, né? Os óvulos também vão ser imaturos e eles não vão ocorrer fecundação, eles vão ser estéril, eles não vão ter amadurecimento. É a perda dos seios, né? Dos, do volume do seio, né? Essa síndrome ela é o contrário da síndrome de Klinefelter, né? Que é a do homem, que ele tem as características femininas. Por que ela é o contrário? Porque ela não vai apresentar é, não vai apresentar o corpúsculo de Bach que a gente falou, né? Que era o que dava a característica feminina, né? Ou corpúsculo de Bach ou cromatina sexual. Nesse caso, ela não, essa síndrome não tem. Então, ela perde as características femininas, né? E as que não dá para alterar, elas são inativas, né? Que é a parte da genitália, ela não funciona corretamente. Beleza, galera? Galera, só lembrando que todas essas patologias que a gente falou do cromossomo, a gente vai classificar elas individualmente, né? Porque a gente vê que está em números específicos de cromossomos, né? De pares de cromossomos. São números específicos que estão tendo alteração. Isso significa que eles são alterações aneuploidíacas. Beleza, galera? Lembrando que existe alterações do pacote inteiro de cromossomo. Em vez de ser individual, é o pacote inteiro. Por exemplo, nos seres humanos, um pacote completo tem 23, certo? 23 que veio do pai e 23 que veio da mãe. Então, o que ocorre? Quando a gente fala de euploidia, a gente significa o quê? Que em vez de ter um parzinho alterado, existe um pacote inteiro, 23 cromossomos alterados. Beleza, galera? Isso é incompatível com a vida animal, não vai ocorrer nos seres humanos nem nos animais. Só vai ocorrer nos vegetais, beleza? Então, por exemplo, se fosse nos humanos, seriam 46 mais 23, entendeu? Essa conta ia dar uma conta de 69 cromossomos, pares de cromossomos. E isso não ocorre, beleza? É como se todos fossem com trissomia, digamos assim, né? Mas isso não ocorre na vida humana. Então, os humanos só vão ter aneuploidias, né? E euploidias só vão ocorrer em vegetais. Beleza, galera? Beleza, galera. Então, a gente acabou de ver que existem muitas diferenças, né? Tanto da parte da trissomia, do cromossomo 21 na síndrome de Down, isso é muito importante. Tem as outras síndromes também que a gente entrou com mais detalhe. Então a aula de hoje foi bem produtiva. Vamos dar uma olhadinha agora para ver se vocês estão fixando legal o que ocorreu nessas aulas anteriores, beleza? Vamos dar uma olhadinha nas questões. Beleza, galera. A gente vai dar continuidade aqui falando sobre as cariotipagens, né? A gente vai falar sobre a questão. A cariotipagem é um método que analisa células de um indivíduo para determinar o seu padrão cromossômico. Essa técnica consiste na montagem fotográfica em sequência dos pares cromossomos e permite identificar um indivíduo normal, 46XX ou 46XY, ou com alguma alteração cromossômica. A investigação do cariotipo de uma criança do sexo masculino com alteração morfológica e comprometimento cognitivo verificou que ela apresentava uma forma cariotípica
cariotípica de 47, XY18. A alteração cromossômica da criança pode ser classificada como estrutural do tipo deleção, numérica do tipo euploidia, numérica do tipo poliploidia, estrutural do tipo duplicação ou numérica do tipo aneuploidia. Beleza, galera? Vou dar um tempinho. Lembrando que a gente já falou sobre todas essas estruturas, né? Esses módulos. Então, galera, quem quiser pode pausar o vídeo, que eu vou dar a resposta agora. Beleza, galera? A resposta é letra E, do tipo aneuploidia. Lembrando que a aneuploidia ela ocorre nas células humanas, né? Que a gente tem alteração somente de um dos 23 pares. A gente sabe que um pacote tem 23 pares e quando ocorre alteração em somente um desses pares, ele é aneuploidia. Quando ocorre alteração do pacote inteiro, né? Mais 23, né? Que seria um pacote completo, aí a gente já está falando de euploidia, que ocorre em vegetais, né? Não é compatível com a vida animal. Aqui, para deixar bem claro, 23 a mais, né? Porque a gente sabe que 23 mais 23 dá 46, beleza? Então seria 23 a mais, né? Vai dar 69, que a gente fez a nossa continha lá. Beleza, galera? Só para não confundir. Beleza, galera, vamos dar continuidade à questão número 2 agora, hein? As anomalias cromossômicas são bastante frequentes na população humana. Cada espécie apresenta um cariotípico típico. Isso é, um conjunto de cromossomos caracterizados e identificados em números, forma e tamanho. A alteração no material genético, quantitativa ou qualitativa, podem ocorrer durante os processos de preparação para a duplicação. Mesmo durante as divisões mitóticas ou meióticas, acontecem irregularidades, aberrações, na divisão celular ou ocorrem ações de agentes externos, como as radiações que podem cortar cromossomos. Como os cromossomos são depositários dos genes, qualquer alteração numérica ou estrutural é capaz de modificar a expressão gênica, organizando organismos anormais ou inviáveis. Qual das seguintes síndromes humanas apresenta uma monossomia? Síndrome de Edwards, letra A. Letra B, síndrome de Klinefelter. Letra C, síndrome de Turner. D, síndrome de Patou. E, síndrome de Down. Lembrando que a gente já falou de todas essas síndromes aqui na aula, hein, galera? E lembrando que monossomia significa um só, né? É a alteração cromossômica de uma letra só. Já dei uma dica aí, galera. Quem quiser pode pausar o vídeo. Beleza, galera? Que eu vou dar o resultado agora, hein? Qual que é a síndrome que está envolvida com um cromossomo só, né? É a letra C, né? A gente sabe que a síndrome de Turner é a síndrome do cromossomo X, né? Que ele vai ser único ativo, né? Ou ele pode ter um X que vai estar deficiente, né? Faltando um pedacinho, e mesmo assim ele vai ser inativo, ele não vai funcionar, só vai ter um cromossomo. E a gente já viu quais são as características, né? A perda da feminilidade, né? A perda do corpúsculo de Barr, entre outros. Vamos para a próxima. Beleza, galera, a gente está dando continuidade à questão número 3 agora. Todas as alterações cromossômicas abaixo são exemplos de aneuploidias, exceto síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, síndrome de Edwards e síndrome de meado gato. Beleza? Todas essas a gente já falou, galera. Então vamos lá, vou dar a resposta, hein, galera. Então quem quiser pode pausar o vídeo. A resposta é a letra E, beleza? Síndrome do meado do gato. A gente sabe que todas essas outras aqui são síndromes numéricas de trissomia, beleza? Menos essa daqui, né? Essa daqui não é trissomia. Essa daqui, ela perde um, ela fica com 45. Aí ela é monossomia, que é do cromossomo X, que foi da resposta anterior aí. Agora, a síndrome do meado do gato, ela é uma síndrome estrutural, não é numérica, igual essas outras. Ela é feita por deleção do cromossomo, né? A gente lembra que tem um cromossomo e ele perde um pedacinho desse cromossomo, né? Quando ele perde, é chamado de deleção. Vamos para a próxima.
Beleza, galera, vamos dar continuidade à questão número 4. A síndrome de Turner trata-se de uma aneuploidia, cujo indivíduo do sexo feminino apresenta ovário rudimentar, pouco desenvolvimento das mamas e baixa estatura. Essa síndrome é do tipo de monossomia, que pode ser representada pela fórmula cariotípica, letra A, 47XX21, letra B, 47XX18, letra C, 45YO, letra D, 45XO, ou letra E, 45OO. Beleza, galera? A gente já falou sobre essa sigla no vídeo. Vou dar mais um tempinho. Beleza, galera. Quem quiser pode pausar o vídeo, que eu vou dar a resposta agora. Então a resposta é 45XO, né? A gente sabe que esse O significa o nulo e o X significa a monossomia do X, que é do sexo feminino. E ele tem 45 cromossomos, né? Então ele tem N menos 1. A gente viu isso também. N é igual a 23. Beleza, galera? Beleza, galera. Vamos para a última questão. Questão número 5. A síndrome de Down é um caso de alteração cromossômica bastante conhecido. Essa alteração é causada pelo aumento de um cromossomo 21. Assim sendo, trata-se de letra A, monossomia, B, diploidia, C, trissomia, D, triploidia e E, monoploidia. Beleza, galera? Essa daí a gente já falou também, né? Vou dar mais um tempinho. Beleza, galera. Vou dar a resposta. Quem quiser pode pausar. Então, o cromossomo 21 é a síndrome de Down, né? E ela é uma trissomia, letra C, trissomia do cromossomo 21. Beleza, galera? Na aula de hoje foi de extrema importância, a gente viu como que isso funciona, né? Quais são as características principais dessas patologias, né? A gente viu que tem relacionadas ao cromossomo do sexo masculino, do sexo feminino, e lembrando também que quando ela é passada de geração para geração, muitas das vezes ela é uma patologia, uma síndrome do cromossomo X, por exemplo, do cromossomo feminino. E nascer um menino não significa que ele não vai ter, ela só não vai ter expresso, né? Mas ele vai carregar essa doença sim. Então ele não vai ser expresso porque ele é um homem. Mas por acaso se ele tiver uma filha, existe a porcentagem dele passar esse cromossomo para ela e ela realmente ter essa síndrome que veio dos avós. Beleza, galera? Então isso daí é de extrema importância para fixar, para entender mais sobre o câncer, beleza? A aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham acertado bastante questõezinhas, né? E a gente se vê na próxima aula, beleza?